Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos na nossa casa, né? Na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, como nosso. Lição 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem, contudo, indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações, ou seja, para deduções de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo, no quadro de trabalhos permanentes de Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui um benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor, e não a nós os outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria. Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Lição número 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Paulo. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. Nessa mensagem, Emmanuel ele abre o texto falando como Jesus tem acompanhado o nosso processo seletivo, não só da humanidade, como um grupo coletivo que atuou ao longo do tempo, mas também como Jesus acompanha o plano de evolução de cada um de nós, como ele está a par e como ele conhece profundamente o psiquismo de cada um de nós, como ele tem total conhecimento das nossas fraquezas, das nossas necessidades e qual que é o objetivo de nossa encarnação aqui na Terra. E Emmanuel levanta um ponto muito interessante sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele traz uma reflexão que também é trazida em vários outros textos de Emmanuel, de fazer uma reflexão mais profunda sobre o objetivo na vida. Quando a gente pensa em objetivos na vida, a gente pensa geralmente em pequenas metas que nós temos. E geralmente nós nos limitamos a objetivos que estão apenas circunscritos em nossa encarnação atual. Nós pensamos nas condições atuais nossas. Nós não pensamos como espíritos imortais que nós verdadeiramente somos. O que Emmanuel traz no texto é um convite de uma reflexão muito íntima e pessoal que cada um de nós deve realizar, que é perguntar qual que é o nosso propósito aqui na Terra. Joana de Ângeles e vários outros autores espirituais narram com a importância de ter um propósito para a criatura humana, por causa que esse é o motor, a energia
que faz com que um espírito se torne resiliente, ele possa vencer as adversidades da vida e tornar as experiências humanas oportunidades de crescimento, de fixação de valores, de aprimoramento de virtudes. Geralmente, quando a gente pensa em nosso objetivo aqui na Terra, nós não pensamos em coisas muito grandiosas. Nosso horizonte de possibilidades que nós enxergamos geralmente é muito mais limitado do que nós acreditamos ser. E nós não iremos ser protagonistas de grandes obras. Contudo, uma vez eu perguntei para os nossos amigos espirituais sobre essa questão de realizar obras. Eles falaram assim: as obras que nós fazemos, que vocês fazem, encarnados, e que nós fazemos, nós aqui dos mentores espirituais, não são obras grandes. A obra grande é a obra do Cristo. Não existe esse negócio de quem realiza obras grandes e pessoas que realizam obras pequenas. Todos nós fazemos parte de um plano coletivo. Emmanuel narra nesse texto como as instituições, os governos são louváveis, eles fazem parte de um plano maior, eles compõem oportunidades que todos nós iremos ter para termos a experiência humana. Contudo, eles são apenas uma gota d'água nesse grande mar do tempo. Se a gente for pensar no tempo que o universo existe, e o tempo que a sociedade, né, que a civilização humana existe, é como se a gente tivesse acabado de chegar na festa. Ela começou muito antes da gente. E muitos outros planetas passaram por provas, expiações, e também se tornaram mundos de regeneração e mundos ditosos. As coisas mais cotidianas da vida, as adversidades, os momentos de trabalho, as nossas responsabilidades que cada um de nós tem aqui na Terra, fazem parte do plano de Jesus para edificar a grande felicidade que nos aguarda. É como nós fazemos no nosso dia a dia, como nós colocamos o nosso coração nas coisas do cotidiano, às vezes as coisas mais corriqueiras que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Quase 1000 anos atrás, teve um jovem italiano que queria reconstruir uma igreja que estava aos pedaços. Ele sofreu de uma grande depressão por causa dos terrores da guerra na Hungria, e esse jovem italiano, ele decidiu que ele ia se tornar pobre. Mais importante que ele ia reconstruir a igreja de São Damião, por causa que em um momento que estava perante o crucifixo, ele ouviu o crucifixo pedir para que ele reconstruísse uma igreja. Essa poderia ser apenas uma história de um jovem que construiu uma igreja na Hungria, mas essa é a história de Francisco de Assis. A história de alguém que pegou a oportunidade de construir uma igreja. Não era apenas a construção de uma catedral, de uma igreja, de um lugar físico. Era a oportunidade que ele teve. Como que ele aproveitou a oportunidade que Jesus deu para ele? Quais foram os amigos que ele fez? Quais foram as dificuldades que ele passou? Qual foi a aventura que ele viveu? O que a Joana de Ângeles traz, que Emmanuel traz, é que nós nos tornemos protagonistas da nossa vida e não vítimas do mundo. Porque nós não somos vítimas do mundo, nós estamos aqui para crescer. Não é o que o mundo faz com a gente, mas o que nós fazemos aqui no mundo. Nós não viemos no mundo para sermos feridos, nós viemos aqui para crescer. Às vezes vai parecer que o mundo está contra nós. E próprio Jesus disse: o mundo vos odeia. Não no sentido que nós viemos no mundo para sofrer, mas que o mundo veio aqui para provar, para nos testar, para que nós nos tornemos pessoas grandes, ricas em humildade também. Essa é a verdadeira obra do Cristo, a grande obra que Jesus traz, que Francisco de Assis tão bem viveu na oportunidade que ele teve, é de construir uma sociedade de espíritos puros. Uma sociedade de pessoas resilientes, de pessoas que têm compaixão, pessoas que entendem a dor do próximo, que conseguem usar da dor que sentem para ter compaixão com a dor alheia, despertar um sentimento de compaixão por toda a humanidade em cada experiência da vida. Às vezes fazer as coisas chatas com muito coração, é isso que Jesus pede para a gente em todo dia. É dar um bom dia, um sorriso amigável. É isso que faz a diferença no mundo. Por causa que mudando o nosso coração, nós mudamos a atmosfera ao nosso redor. Se a gente muda as pessoas ao nosso redor, essas pessoas vão mudar as pessoas ao redor delas. No final das contas, o mundo inteiro vai se tornar um mundo de paz.
Só que a paz começa com a gente, começa com o nosso movimento e com a nossa iniciativa. Querendo ou não, nós estamos fazendo parte de uma grande obra, por causa que curando o nosso coração, nós vamos curar o mundo. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus nesse momento e vamos pedir para os nossos queridos amigos desencarnados, em especial Roberta Silva Teixeira Puga, que desencarnou hoje, e também José Geraldo Rodrigues, nosso também irmão desencarnado, nosso Mestre Jesus possa ampará-los no mundo espiritual. E vamos pedir para os trabalhadores da Falange Unidos para o Bem ajudar nesse processo de desenlace, mas também especialmente no amparo de toda a família que ficou aqui na Terra, que possa ser consolada, que possa ser amparada pelos espíritos de luz e pelos irmãos aqui na Terra, que eles possam achar o conforto, a certeza da imortalidade, de que isso é apenas um até logo e não um adeus eterno. Vamos pedir ao Mestre Jesus que traga o consolo a todos aqueles que perdem seus familiares aqui na Terra, que ele possa trazer essa certeza e a paz no coração de todos. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram hospitalizados, e também em especial nossos queridos amigos que se encontram no projeto Novo Céu, que não conseguem andar, que não conseguem se comunicar muitas das vezes, e que o Mestre Jesus possa trazer conforto em suas almas, que essa experiência na condição humana possa auxiliá-los da melhor forma possível, e que abençoe também todos os trabalhadores dessa instituição de caridade que amparam esses nossos queridos irmãos nessa condição frágil. Vamos pedir por todos aqueles que têm fome, Jesus. Seja a fome de um amigo, de um olá, de um obrigado, de um sorriso, de um abraço, mas também aqueles que têm fome de pão, aqueles que não têm uma veste para cobrir e proteger do frio, para aqueles que se encontram ameaçados pelo terror da guerra, pelo terror do orgulho, do egoísmo, que o Senhor possa trazer a caridade, possa trazer o abraço amigo, o ouvido que ouve, a voz que consola, o pão que nutre e a paz que planifica. Mestre, que o Senhor torne todos os nossos dias virtuosos e nós possamos viver com muita felicidade, com muita contemplação a beleza da vida que nos rodeia e que resplandece em cada segundo. Nós possamos ser fiéis e ser úteis ao Senhor com grande humildade, trabalhando junto com o Senhor nas responsabilidades que o Senhor nos confia. Traga a paz ao nosso coração, Mestre. Que cada dia seja uma oportunidade de reflexão, de renovação para nós. Traga a paz entre os governos. Traga sabedoria aos governantes de instituições para que eles possam nos coordenar para o futuro melhor. Dai a paz a todos nós, Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixe nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.